Tá indo. Deixa eu ver se já foi. Deixa eu ver aqui na página. Ainda não. Ah, foi. Estamos ao vivo. Foi. Deixa eu compartilhar nos grupos aqui. Deixa eu mandar para os grupos. Bom, estamos ao vivo, já tem umas 3 pessoas ali. Tá subindo. Vai. Bom. Compartilhou lá no meu grupo? Não, né? Vou compartilhar. Pode deixar. Eu vou lá. Ok. Então, acaba compartilhando como sala de vídeo. Já tem. Ai, ai. Tá tudo. Deixa eu ver se meu slide está aberto aqui, tá? Ok. Então, vou deixar você aí com o pessoal. Certo. Tá bom? Boa sorte aí para você. Uma boa Obrigado. live. Vou me desligar aqui. Sucesso. Certo. Abraço. Então, olá, pessoal. É um prazer gigantesco estar aqui com vocês. E eu queria agradecer a cada um de vocês que estão chegando, estão dando oi, boa tarde a todos. Eu quero agradecer profundamente a Karen por essa oportunidade de estarmos aqui para conversar, para trazer assuntos da astrologia védica para todos vocês. Hoje nós vamos falar sobre as dignidades planetárias em astrologia védica e a importância e a aplicação delas. Como vocês que me acompanham, alguns de vocês que me acompanham, vocês sabem que eu fico um pouco nervoso conversando com câmera. E quando não tem uma pessoa do outro lado, assim, já conversando comigo, eu me sinto um pouco desconectado. Mas eu vou olhando aqui para o chat que está do meu lado, e aí eu vou vendo mais ou menos como que está a interação de vocês, certo? Bom, então, que Ganapati nos proteja e que seja auspicioso a nossa conversa, certo? Eu espero que o slide esteja visível para vocês e eu espero que vocês estejam me ouvindo bem. Acredito que sim, acredito que estão me ouvindo e me vendo bem. Bom, então, dignidades planetárias em astrologia védica, a sua importância e aplicação. Na astrologia védica, nós temos o conceito de dignidade que um planeta pode ganhar a partir de diversas condições. Né? Em astrologia védica, nós não simplesmente somamos os significados. Na verdade, eu acho que eu deveria me apresentar para vocês. E eu já segui falando. Mas então, o meu nome é Guilherme Bittencourt, eu sou astrólogo védico e fui convidado pela Karen para estar aqui, certo? Acho que essa é uma apresentação suficiente. Então vamos lá. As dignidades planetárias são utilizadas na astrologia védica porque nós não simplesmente somamos o significado dos planetas com as casas e com os signos. Isso não funciona muito bem. Nós verificamos a força que esse planeta ganha e então vamos declarar os resultados deles, certo? Bom, aqui tem uma frase que eu gosto muito e que me trouxe um certo encanto pela astrologia védica, uma frase de Varahamihira. Varahamihira, ele foi um grande sábio da astrologia, escreveu diversos shastras e contribuiu grandemente para com nós. Então, a frase é a seguinte: assim como itens presentes na escuridão podem ser descobertos com uma lamparina, os auspícios e infortúnios resultantes de nossas ações em vidas passadas podem ser revelados por meio do Jyoti. Aqui, nós começamos a desbravar o Jyoti, né? A sabedoria dos corpos celestes ou a sabedoria que emana da luz. O Jyoti, eu gosto de ver o Jyoti como uma linguagem oculta da vida, né? Muitas vezes a gente está usando um software de astrologia, um Facebook, um celular, e nós não sabemos da engenharia que existe por detrás daquilo para que nós vejamos aquela tela, aquelas interações daqueles botões e tudo mais. Mas existe uma linguagem por detrás daquilo, existe uma linguagem por detrás daqueles fenômenos. E assim é a vida. Muitas vezes a gente está vendo fenômenos, está vendo prakriti, né? O campo, o kshetra, o campo da vida surgindo e reagindo, mas nós não entendemos a lógica por detrás daquilo. A lógica por detrás daquilo, ou por detrás do fenômeno, é estudado no Jyoti. Como que o karma interfere no fenômeno prakriti ao longo do kala, ao longo do tempo.
E então o Jyoti, ele pode ser também resumido como uma sabedoria que desvenda esse fluxo da vida, né? Como uma sabedoria que pega esse emaranhado da vida e vai mostrando o fio de Ariadne, ou o fio que revela o fluxo da existência. Ok, vamos para o próximo slide. Então, os resultados que um planeta pode manifestar, eles dependem 100% da força que ele tem. Essa força que um planeta tem, ela é denominada de Graha Bala. O Graha é como nós chamamos os planetas na astrologia védica, né? Nós chamamos eles de Graha. Graha, quando traduzido do sânscrito para cá, ele tem diversas traduções, né? O sânscrito, ele é uma linguagem sagrada e como é uma linguagem muito complexa, a gente não tem como traduzir literalmente as coisas. Elas sempre estão envolvidas de um significado filosófico. Então, Graha pode ser traduzido como obstrutor, controlador, carcereiro e assim por diante. Então, a ideia de que o Graha controla as coisas. Parashara diz que aquele que ainda não nasceu, ele se manifesta através dos Navagrahas para que o karma pudesse ser manifesto. Então, os Grahas, eles manifestam o karma, eles manifestam os acontecimentos, eles controlam os acontecimentos, certo? Então, para que a gente possa verificar a repercussão do karma, a gente precisa verificar os planetas, os Navagrahas. E para verificar qual vai ser o efeito desse karma, que tipo de karma pala, que tipo de karma vai frutificar, a gente precisa saber da força desse graha, certo? Das muitas formas expostas nos clássicos para se determinar o graha bala, a mais popular é o Shad Bala. Como o próprio termo já diz, Shad Bala é uma quantificação de 6 fontes de força. Shad é 6, Bala, força. Esses 6 grupos de força, essas 6 formas de quantificar a força que um planeta ganha são Narsajika, Sthana, Shesta, Dig, Kala, Drik, Bala. Narsajika Bala é a força que o planeta tem pela sua luminosidade. Sthana Bala é a força que o planeta tem pela sua posição, em diferentes condições. Shesta Bala é a força por moção. Dig Bala é a força direcional, que o planeta pode ter ou não. Kala Bala é a força temporal. E Drik Bala, ou Drik Bala, é a força por aspecto, por drishti. Ok. Eu dou uma olhadinha aqui, só para ver mais ou menos como que estão o andamento do chat. E por que que eu trouxe, então, essa ideia de Graha Bala, gente? Porque as dignidades estão contidas aqui dentro. As dignidades são os termômetros, vamos dizer assim, de cada uma dessas forças. Quando a gente pega o Shad Bala e a gente vai no, por exemplo, a gente vai na Paladipika, a gente vai ver que quando o Varahamihira está... Desculpa, perdão, fiquei nervoso. Quando a gente vai na Paladipika de Mantrashvara e ele vai explicar o Shad Bala, e quando ele vai explicar, por exemplo, Sthana Bala, ele vai usando as dignidades para pontuar. Assim também ele faz em Sapta Vargaja Bala, e assim por diante, em várias outras formas do Shad Bala, certo? Então, no caso, e vai ser do Sthana Bala que os astrólogos obtêm as informações mais importantes no que vai se referir à força de um graha. Sthana Bala é justamente a força posicional. Se eu não me engano, ela tem 5 grupos de força, né? É Ucha Bala, que é a força por dignidade. Sapta Vargaja Bala, que é a força que o planeta ganha pelas dignidades em 7 divisionais, em 7 vargas. O Jayugmarasyan Shabala, que é a força por estar em signo feminino ou masculino no D1 e no D9. Kendra Bala, que é a força que o planeta ganha por estar em Kendra, Apoklima ou Panapara. E a última é Drekana Bala, certo? Em todas elas não, mas na primeira e na segunda, que são as que vão dar mais pontuação, é utilizado o conceito de dignidade para determinar a pontuação, certo? A essência da força posicional, como eu venho colocando, basicamente envolveria levar em consideração o signo ocupado pelo planeta. Dentre os signos, 4 vão ser mais relevantes e devem ser notados sempre em primeiro lugar. Então, quando a gente pega um jataka, um horóscopo para analisar, a gente sempre vai verificar se algum planeta ocupa o seu Ucha, a sua exaltação, o seu Mula Trikona,
que seria como se fosse uma exaltação média, o seu Svakshetra, ou domicílio, ou o seu signo de Nitya, o seu signo de debilitação. Essas são as 4 principais debilidades. E a gente pode entender eles também de uma maneira mais filosófica e interpretativa. Por exemplo, o Sol, ele representa o governo, o poder autoritário, ele representa a realeza, ele representa o brilhantismo e várias outras coisas que fazem parte do Karaka Sattva dele, né? Em Áries, ele se sente extremamente confortável, porque em Áries vai ser o signo do pioneirismo e assim por diante. Já em Libra, aonde fala do governo democrático, fala do outro, fala... então, em Libra, ele não vai se sentir tão confortável, certo? A mesma coisa com todos os outros planetas. Só que aqui nós temos 4 dignidades. E um signo pode ter 12 variantes. Um planeta pode estar em um dos 12 signos. E quando ele não está nesses signos aqui, ele está em algum outro signo? Ele está em alguma outra dignidade? Qual dignidade é essa? Então, também por isso, a live de hoje eu escolhi esse tema, para a gente conhecer as diferentes dignidades possíveis. Bom, aqui eu trouxe uma tabela, segundo Varahamihira e Parashara, nas dignidades básicas dos planetas. Eu não incluí os nodos, porque os nodos, as dignidades dos nodos é um tema polêmico, e talvez depois, se surgirem perguntas sobre eles, eu respondo por escrito. Mas vamos lá. O Sol, ele tem exaltação em Áries, como eu estava falando, ele tem seu Mula Tricona em Leão, Svakshetra também em Leão e Nitya em Libra. Agora, os sábios, eles trouxeram graus específicos dessas suas dignidades, e que nós temos que dar atenção a elas também. E muitas vezes a gente não sabe usá-las, muitas vezes a gente fica em dúvida. E eu vou passar o que eu aprendi com os meus professores agora para vocês. Em 10 graus, Sol obtém a sua 10 graus de Áries, o Sol obtém a sua exaltação máxima. Assim como em 10 graus de Libra, ele ocupa a sua debilitação máxima. Mas em todo o signo de Áries, o Sol está exaltado. Quando ele está de 0 a 10 graus, quer dizer, ele está indo rumo aos 10 graus, ele vai ganhando pontuação no Shadbala. E quando ele está de 10 a 30, quer dizer, ele está se afastando dos 10 graus de Áries, ele vai perdendo alguns pontinhos. O Sol está em Mula Tricona de 0 a 20 graus de Leão, mas de 20 a 30 ele já está em signo próprio, ele já não está mais em Mula Tricona. Um outro planeta que nos chama bastante atenção é Mercúrio. Mercúrio, ele está exaltado de 0 a 15 graus de Virgem, ele tem Mula Tricona de 15 a 20 e ele está em signo próprio de 20 a 30 no signo de Virgem. E no signo de Gêmeos, toda a extensão do signo de Gêmeos é Svakshetra para Mercúrio. A Lua é um planeta engraçado também, porque ela tem o seu Ucha e o seu Mula Tricona no signo de Touro, né? E o seu signo próprio é Câncer. De 0 a 3 graus, a Lua está exaltada em Touro. E de 3 a 30, ela estaria Mula Tricona. Essas informações, esses dados que eu estou trazendo para vocês, são o que eu coletei no Brihat Jataka e no Brihat Parashara Shastra. Vocês vão encontrar outras tabelas na internet, e às vezes até com outros graus. Isso porque existem algumas variações de escolas para escolas, certo? Uma coisa importante sobre as debilitações é que em 10 graus de Libra, o Sol ele ganha 0 pontos de Uchabala. Então é a sua debilitação profunda. Mas se ele está de 0 a 10 graus de Libra, ele está perdendo pontos. Se ele está de 10 a 30 graus de Libra, ele está ganhando pontos. Aqui também é importante ressaltar que se um planeta ocupa sua exaltação no mapa D1, Rashi, e a sua debilitação no mapa D9, na Vansha, ele passa por o que nós chamamos de... se ele está debilitado no D1 e exaltado no D9, isso é Nitya Banga. Nitya, debilitação, Banga, anulação. Então, essa debilitação se anula. Se ele está exaltado no D1 e debilitado no D9, então é Ucha Banga. A exaltação, Ucha, se anula, Banga, certo? Vocês podem tirar print dessa tela, e essa tabela também existe em outros sites e na internet como um todo, certo? Nós chegamos, então, aqui numa citação de Parashara para a gente entender um pouco dos efeitos dessas dignidades. Parashara diz o seguinte no capítulo 3, Sloka 59 e Sloka 60. Um Graha, em sua exaltação, outorga resultados plenos, enquanto em seu Mula Tricona
ele é desprovido de 1/4 desses resultados. Metade do benefício é indicado pelo Graha em próprio hash, em Svakshetra. Seus benefícios são de 1/4 em um signo amigo. Em um signo neutro, ele confere 1/8 de seus resultados benéficos. Os bons efeitos são nulos na sua debilitação, ou em um signo inimigo. Deve-se considerar os efeitos desfavoráveis de forma reversa ao que foi afirmado. Aqui, esse shloka, ele é um pouco confuso, e isso é natural dos shlokas em astrologia védica, porque na forma tradicional, o discípulo decora os shlokas, repete ao seu guru, e o guru, ele desmembra, ele abre o conhecimento daquele shloka, né? Mas aqui o que nós podemos entender é que tudo aquilo que foi declarado de benéfico de um planeta, de resultados benéficos de um planeta, quando ele está exaltado, esses resultados serão plenos. Ao passo que, quando está debilitado, os resultados maléficos declarados para aquele planeta serão plenos. Então, conforme a dignidade vai diminuindo, os efeitos benéficos vão diminuindo e os maléficos vão aumentando, certo? A gente vai ter alguns outros shlokas que vão abrir um pouco mais para nós. Mas aqui nesse shloka, Parashara já nos alertou a possibilidade de um planeta estar em signo amigo e de um signo inimigo. E até então, nós não conhecíamos essas outras duas dignidades, amigo e inimigo. Então, existem mais dignidades do que somente as 4 dignidades principais, certo? Vamos lá. Narsajika e Tatkalika Sambandha. Astrologia, muitas vezes, é tido como uma ciência de humanas, né? Onde a gente não precisa fazer nenhum tipo de cálculo, é só interpretação sobre a natureza humana, sobre a vida. Estamos enganados. Porque eu até estava conversando com a Karen agora há pouco sobre isso. Porque Jyoti é separado em 3 skandhas, né? E o primeiro é Siddhanta. Siddhanta é todo o estudo matemático, é todo o estudo... entendi. Desculpa, me dispersei total. É que tem um chatzinho de perguntas aqui que a Karen botou e agora que eu vi. Desculpa esse off-topic. Mas vamos lá. Então, peraí que chegou outra. Eu vou ter que ver isso no final, porque senão eu vou me distrair muito. Obrigado, Karen. Sou muito atrapalhado. Mas então, Narsajika e Tatkalika Sambandha fazem parte de... São 2 técnicas para você chegar na dignidade complementar dos planetas, para quando eles não estão naquelas dignidades principais, certo? E essas dignidades complementares, elas vão enriquecer as nossas interpretações, como eu estava falando. Mas eu estava falando do Jyoti, que tem 3 skandhas, né? Siddhanta, Hora e Samhita. Hora é o que a gente acaba mais focando, que é o estudo de Jataka, Prashna e Muhurta. Mas Siddhanta é que tem o cálculo de Gola e Ganita, o cálculo matemático e astronômico. E essa parte a gente acabou deixando um pouco de lado, porque surgiram os softwares de astrologia. A gente não precisa mais fazer tantos cálculos matemáticos. Mas mesmo em Hora, mesmo no estudo de Jataka, mesmo no estudo de Prashna e de Muhurta, existem cálculos matemáticos, né? Então a gente não pode ignorá-los. A gente, quanto mais aprender essas fórmulas matemáticas, quanto mais aprender esses cálculos, nossa proficiência e nossa habilidade interpretativa e preditiva aumenta. Parashara, ele inclusive coloca que para a gente conseguir fazer boas predições, a gente tem que ter inteligência, a gente tem que ter anumanas, né? Uma mente veloz. Bom, Narsajika e Tatkalika Sambandha, isso é a relação natural e temporal entre os planetas, entre os grahas, são essenciais para determinar outros 5 tipos de dignidades: a de grande amizade, amizade, neutralidade, grande inimizade e inimizade, né? Então, no total, nós temos 9 dignidades possíveis, né? Quais são elas? Vamos voltar. Exaltação, Mula Tricona, signo próprio, Svakshetra, grande amigo, amigo, neutro, inimigo, grande inimigo e debilitação. Caramba, a gente tem 9 dignidades. Mas, diferente das 4 principais, essas 9, elas são calculadas a partir da soma de 2 relações anteriores, que é a relação natural e a relação temporal. Certo? Então, vamos lá.
Vamos para Narsajika Sambandha, a relação natural. Aqui eu trago uma citação de Varahamihira no Brihatyataka, no capítulo 2, Sloka 15. Ele diz o seguinte: de acordo com Satyashaira, os amigos de um planeta são aqueles cujos signos estão na 2, 4, 5, 8, 9 e 12, a partir de seu mula tricona. O regente do Uttarashi de tal planeta também deve ser considerado seu amigo, desde que o outro signo presidido por esse não apresente outra indicação contrária. Esse verso do Brihatyataka, ele assinala como encontrar amigos e inimigos naturais de um planeta, partindo do mula tricona do planeta que estamos analisando. A princípio parece algo extremamente confuso, algo muito complicado. É importante nós sabermos que essa teoria ela foi originalmente feita por Satyashaira. Nós não temos nenhum texto do Satyashaira. Nós temos textos de astrólogos que estudaram esse sábio e que comentaram sobre ele nos seus livros. Um deles é o Varahamihira, certo? Então vamos entender na prática o cálculo da dignidade da relação natural. Esse cálculo é válido para todos os jatakas, para todos os mapas, porque é a relação natural, certo? Vamos lá. Bom, aqui nós vamos calcular os amigos naturais do Sol. Os amigos naturais do Sol, então, segundo Satyashaira e Varahamihira, são os que estão na 2, na 4, na 5, na 8, na 9, na 12, no seu mula tricona. Como nós estamos avaliando os amigos naturais do Sol, quem é o mula tricona do Sol? Leão. Então eu pus Leão como ascendente aqui, nós verificamos que temos o quinto signo aqui no ascendente, e agora vamos contar a partir do mula tricona do Sol. Então, Virgem, por estar na 2, é amigo. Escorpião, por estar na 4, amigo. E assim por diante surge os amigos do Sol, os amigos naturais do Sol. E os demais são inimigos, certo? Então, Libra, Capricórnio, Aquário, Touro, Gêmeos, são inimigos. Bom, e aí vocês podem até me perguntar, mas Guilherme, agora eu não entendi. Então, o signo que é amigo ou inimigo natural do Sol? Não, são os planetas. Mas, Guilherme, olha Mercúrio. Mercúrio rege um signo que é amigo e outro que é inimigo. Então, ele é o quê do Sol? Então, nós chegamos nisso aqui. Nós precisamos somar as relações baseadas nas regências duplas de certos planetas. E aí a gente obtém o seguinte resultado. Quando um planeta rege um signo amigo e um inimigo, a gente soma. Amigo mais inimigo é neutro. Amigo mais amigo é amigo. Inimigo mais inimigo é inimigo. Então, Mercúrio, por reger um amigo e um inimigo, ele é neutro em relação ao Sol. Vênus, por reger dois signos inimigo em relação ao mula tricona do Sol, Vênus é inimigo do Sol. Marte, amigo. Júpiter, amigo. Saturno, inimigo. E a Lua, por reger Câncer, que é somente amiga, é amiga. Essas são, portanto, as relações de amizade, neutralidade e inimizade natural do Sol, com outros grahas. O mesmo deve ser feito para determinar as relações de todos os demais planetas. Então a gente faz a mesma coisa com todos os outros. E isso é válido para todos os mapas. Em todos os mapas, Mercúrio é neutro, o Sol é neutro a Mercúrio. Isso indica o quê? Isso indica que se o Sol estiver em Gêmeos ou Virgem, ele está num signo naturalmente neutro. Mas isso ainda não é a dignidade dele, é a relação dele com o dispositor dele, certo? Mas para facilitar a nossa vida, eu fiz esse cálculo com todos os outros ascendentes. E, novamente, vocês vão encontrar outras tabelas na internet que vão dizer outras coisas, mas aqui eu estou seguindo a citação de Varahamihira, da citação que ele fez a Satyashaira. E vocês vão encontrar outras formas de ser apresentado esse conteúdo. E isso é natural, baseado de que cada escola tem a sua metodologia, certo? Então aqui, para o planeta Sol, ele tem como amigos Marte, Lua e Júpiter. Ele tem como inimigo Vênus e Saturno e como neutro Mercúrio. A gente tem que lembrar que isso aqui é a relação natural deles e não a relação definitiva, certo? É a relação natural. Vocês podem tirar print dessa tela e utilizarem nos seus estudos. Vamos agora para o próximo passo. Quando um planeta ocupa um signo que não seja o de exaltação, mula tricona, domicílio ou debilitação, esse estará, portanto, em um signo de amigo, inimigo ou neutro.
Porém, é preciso ainda ver se o regente do signo ocupado pelo planeta em questão é seu amigo ou inimigo temporal, pois só assim é possível determinar a sua dignidade final. Então vamos lá. Agora a gente aprendeu a dignidade, desculpa, a relação natural. Vamos aprender a relação temporal? Vamos lá. Tati Kalika Sambandha, a relação temporal. Bom, eu não sei se meu sânscrito está extremamente correto, viu, gente? Não se baseiam no meu sânscrito para saber se a palavra é exatamente assim. Mas então, Tati Kalika Sambandha baseiam-se na distância que um planeta mantém do outro. Essas relações servem para realizar o cálculo das dignidades das relações compostas, onde somamos a relação natural à temporal para assim chegarmos ao resultado final da relação de um planeta e outro, ou seja, a sua dignidade. Então, o que a gente faz? A gente calcula a distância que o planeta está do seu dispositor. E, a partir disso, nós verificamos se ele é amigo ou inimigo temporal. E, por isso, Tati Kalika Sambandha, as relações temporais vão mudar de Jataka para Jataka. Não é algo que vai ser fixo em todos os mapas, diferente da relação natural. Certo? Então, vamos aprender a fórmula disso. Novamente, a gente vai lá para o Brihat Jataka, capítulo 2, shloka 18. Aqui eu também tenho que dizer alguma coisa. Em algumas edições do Brihat Jataka, o que eu estou chamando de capítulo 2 é capítulo 3. Mas na edição que eu estou utilizando, estava como capítulo 2, certo? Bom, então Varahamihira diz o seguinte neste capítulo. Grahas que ocupam a 2, 3, 4, 10, 11 e 12, a partir de um graha em particular, são considerados seus amigos, enquanto os demais são seus inimigos. Alguns ainda consideram que o planeta que ocupa o Uchahashi de um planeta são também seus amigos. Bom, aqui a gente tem que perceber, que os planetas, as casas que estão sendo declaradas aqui são diferentes da fórmula anterior. Algumas se repetem, mas algumas são diferentes, certo? Então vamos lá aqui aprender a fazer a relação temporal do Sol desse mapa aqui. Aqui foi um mapa aleatório que eu peguei o mapa do momento que eu estava fazendo o slide, provavelmente. Não era o mapa do momento, porque faz tempo que Júpiter não está em Áries. Mas foi um mapa que eu peguei aleatoriamente. Então, eu grifei aqui a casa 2, 3, 4, 10 e 11. Então, se eu quero analisar a relação temporal do Sol, eu olho para o Sol. O Sol nesse mapa está em Gêmeos. Então, quem é o regente do Sol? Mercúrio. Então, eu posso dizer que sim, o Sol está num signo naturalmente neutro. Mas agora eu quero saber a relação temporal dele. O regente dele é Mercúrio. Eu vou ver quantas casas, a partir do Sol, Mercúrio está. Vejamos, Mercúrio está na segunda casa a partir do Sol. E segundo a nossa regrinha ali, um planeta que está na 2 é um amigo desse planeta. Então, o Sol está em um signo temporalmente amigo, certo? A gente tem um outro exemplo aqui, vejamos, o Sol em relação à Lua. A Lua está na 6ª casa em relação ao Sol. Então, a Lua é inimiga temporal do Sol, certo? Para esse Jataka. Um outro exemplo é o Júpiter, que o seu dispositor está a 7 casas a partir dele. Logo, o dispositor de Júpiter é inimigo temporal dele. Compreendemos isso? Ok. Vejamos. Aqui. Vamos passar para o próximo slide. Ok. Uma vez que a relação natural e temporal de um planeta com o seu dispositor foi determinada, deve-se somar essas relações para obter-se a dignidade. Então agora deixa eu só cuidar o horário, gente, desculpa. Certo. Eu estou chegando no meu limite de tempo e eu não terminei, mas já vou terminar. Então, a gente soma a relação temporal e a relação natural para obter a dignidade. A gente aprendeu a calcular a relação temporal, a gente aprendeu a calcular a relação natural. Então, qual é a fórmula de soma? A fórmula também é diferente da outra, porque a outra fórmula era amigo mais amigo, amigo. Inimigo mais inimigo, inimigo. Amigo mais amigo, neutro. Aqui a fórmula é um pouco diferente. Amigo mais amigo é grande amigo. Inimigo mais inimigo é grande inimigo. Neutro mais amigo é amigo. Neutro mais inimigo é inimigo.
amigo mais inimigo é neutro. Aqui vocês podem tirar um print também dessa fórmula aqui. Essa fórmula ela é declarada no próximo sloka. Depois daquele que eu li para vocês, é declarada no próximo. Eu só não trouxe a citação. Bom, aqui eu trouxe um exemplo de cálculo das dignidades do Bivirama, certo? Aqui, por exemplo, em primeiro lugar, a gente nota as dignidades principais, né? E as principais são exaltação, mula tricona, signo próprio e debilitação. A lua do Bivirama está mula tricona, ela não está exaltada, porque ela está a 23 graus de touro. Aqui não estão os graus, mas o mapa do Bivirama tem na internet, é só vocês procurarem, vocês vão ver que ela está a 23 graus, então é mula tricona. Agora, devemos calcular a dignidade dos demais planetas, através da relação natural e temporal entre o planeta e o seu regente. Então, por exemplo, a do Sol. O Sol, ele está no signo de Câncer, que é um signo naturalmente amigo. Veja que eu botei N ponto amigo, certo? Lá naquela primeira tabela de relação natural, vocês vão ver que a Lua está na parte de amigos do Sol. E a Lua está na 11ª casa a partir do Sol. Então, a Lua é temporalmente amiga. Vejamos. Aqui, o Sol tem uma relação de amizade natural e amizade temporal. Amigo mais amigo, grande amigo. Isso foi aplicado à Lua, mas a Lua está mula tricona. Isso foi aplicado a Mercúrio, que está no signo de Leão. Mas, apesar do Sol ser de Mercúrio ser neutro para o Sol para Mercúrio é amigo do Sol, né? É o que eu quero dizer. Não sei se eu me confundi. Mas, então, naturalmente amigo, temporalmente amigo, grande amigo. E assim vai indo com todos os demais planetas. Como o tempo está curto, eu ia explicar cada um, mas eu acredito que vocês entenderam aqui, certo? Bom, vamos para o seguinte. O Mantishvara, na Paladípica, do sloka 14 ao 18, do capítulo 9, ele trouxe os efeitos das dignidades para a gente. A Paladípica tem traduzida no site da Karen, no blog, né, Sri Ganesha. Mas eu acredito que tem, né? A Paladípica traduzida. Agora eu não vou lembrar, mas eu acredito que tenha. Mas a tradução que eu trouxe aqui... Sim, Guilherme, está traduzido lá. Isso. Perfeito, obrigado, cara. Mas aqui eu trouxe uma tradução independente minha, porque era que eu tinha na hora ali, era mais fácil de copiar. E o site da Karen não dá para copiar, não copiem, tem direitos autorais. Se forem copiar, citem ela. Se um planeta... Então, vamos ver o que o Mantishvara nos ensinou aqui. Se um planeta ocupa a sua exaltação, no momento do nascimento do indivíduo, esse se tornará o senhor da Terra e receberá louvores de muitos reis. Ele possuirá tesouros valiosos, qualidades excelentes e brilhará em sua política administrativa, fama, valor, generosidade, coragem e destreza, tal qual o rei Vikramaditya. Então, na verdade, a gente vê muitas pessoas com planeta exaltado e a gente não vê tantos reis assim. O que está acontecendo? Ele mentiu para a gente? Não. A gente tem que levar um fator em consideração quando a gente está lendo Shastras, que eles estão interpretando um ponto isolado. E eles fazem isso para que a sabedoria se preserve. Mas a gente tem que trazer essa sabedoria, esse conhecimento para o tempo atual e analisar o Jataka como um todo, certo? A gente está analisando aqui um ponto isolado, trazendo esse planeta no melhor efeito que ele poderia trazer. Mas se ele estiver aspectado por um maléfico, se ele estiver perdendo dignidade nos divisionais, se ele não tiver as outras balas, as outras forças, ele não vai conseguir trazer todos os bons efeitos. Aqui o que eu costumo ver nos mapas, pessoas com planetas exaltados, mas que nascem em famílias pobres, elas acabam se tornando pioneiras na família. É o primeiro filho a fazer uma universidade, é o primeiro filho a conquistar uma casa própria, e assim por diante. Traz pioneirismo, certo? E capacidade de administrar a própria riqueza. Se um planeta ocupa o seu próprio signo, aqui tanto para Mula Tricona quanto Swakshetra, durante a Dasha de tal graha, o indivíduo adquirirá poder por meio de favores de um dignatário rico e elevado, tornando-se ele mesmo tal qual esse em status. Além disso, ele permanecerá em sua residência, adquirirá outras casas e terras, capazes de produzir todo tipo de alimento, receberá reverência das pessoas, em geral, e poderá vir a readquirir os artigos perdidos. Aqui Mantishvara nos alerta algo que é fundamental no Jyoti. Os planetas geram os seus máximos efeitos em suas dashas, certo? São nas dashas dos planetas que os efeitos
e as promessas daquele planeta frutificam, certo? Então, muitas vezes eu vejo pessoas reclamando de planetas que nem estão ativos, e o problema é de outro planeta que está ativo. Então, é importante a gente se alertar às dashas também. Aqui, como é um signo próprio, domicílio, tem um significado de posse, de terra, de bens, certo? E também de associações com pessoas de grau elevado e se tornando tal qual elas em status, né? Ele coloca o seguinte no próximo sloka. Quando um planeta ocupa o seu signo amigo, no momento do nascimento do indivíduo, ele irá alcançar o sucesso e seus empreendimentos, por meio de auxílio de seus amigos. Ademais, seus amigos serão abençoados com bons filhos, riqueza, grãos e outras fontes de fortuna. Logo, ambos, o indivíduo e seus amigos, obterão suporte e cooperação das pessoas em geral. Aqui a gente percebe algo importante. Se nos planetas em dignidade de amigo, Mitra, Rashi, a gente chama, e a dignidade final, a soma da natural e temporal, são pessoas que são cercadas de boa companhia, são pessoas que são ajudadas. E principalmente na dasha desses planetas, surgem bons amigos no caminho dela. Eu atendi várias pessoas que estavam vivendo períodos de planetas ruins, de planetas debilitados ou de Badaqueixa, enfim. E quando surge o dasha de um planeta que está em dignidade Mitra, ela acaba encontrando, por exemplo, um bom astrólogo, ela acaba encontrando a ajuda de boas pessoas para ela sair daquela situação difícil dela, né? Se um planeta ocupa um signo inimigo, o indivíduo possuirá uma mentalidade com inclinações vis, residirá no lar alheio e se alimentará daquilo que os outros têm para lhe dar. Ele não possuirá qualquer meio de sustento e será oprimido por seus inimigos. Inclusive, mesmo seus amigos se tornarão seus inimigos na dasha do graha em questão. Aqui, vocês podem me dizer assim, Guilherme, mas o que eu mais encontro são mapas de pessoas que têm planetas em dignidade de Satru, inimigo, e tem casa, elas moram numa casa. Aí eu questiono, essa casa que elas moram, são delas ou ela paga aluguel? Ela mora com a mãe ou ela mora sozinha? Porque muitas vezes é isso que acontece. A pessoa com planetas em signos inimigos acaba vivendo em aluguel, e se você não pagar o aluguel, você vai ser mandado embora. Se você mora com a mãe, você vive dos favores da mãe. Assim, a mesma coisa com o pai, com os avós, ou na casa de um amigo. E realmente isso é muito comum no nosso mundo moderno, as pessoas viverem de aluguel. Eu estou resumindo aqui, gente, porque eu trouxe conteúdo demais para... Eu estou me passando no tempo, tá? Mas depois eu respondo vocês, se ficarem dúvidas muito extensas, eu respondo por escrito também. Bom, em uma situação onde o graha ocupa sua debilitação, Nitya, em uma genitura, em um mapa natal, a pessoa em questão irá durante a dasha de tal planeta, veja, ele enfatiza muito isso. Jyoti, se não for praticado aliado dos dashas, assim, é um carro manco. Vocês já ouviram esse ditado? Jyoti sem dashas é carro manco. Durante a dasha de tal planeta, ser rebaixada de sua posição. Não só, ela também irá sofrer investidas de outras pessoas. Se endividará e dependerá do suporte daqueles que são vis. Suas condições de moradia serão insalubres e suas atividades serão inferiores, como as de um subalterno. Ela também terá de caminhar longas distâncias a pé e será dada a realizar atos desastrosos. Bom, você sabe aquele período da vida onde a gente se separa ou acaba saindo de casa, aí tem troca de serviço, vai para um serviço mais longe e pior, e cada ato que a gente vai fazendo vai cada vez piorando mais. O cartão de crédito vira uma bola de neve, o cheque especial só... Sabe quando um problema vai amarrando no outro, tudo vai virando uma bola de neve? E aí a gente acaba tendo que depender de pessoas que não são tão amigáveis, como a nossa tia, que não é muito legal ter contato, ou coisas do gênero. Então, período de planeta debilitado. É nesse período onde acaba que o nosso prarabdha karma, aquele karma que a gente trouxe para frutificar nessa vida, ele acaba se manifestando, e aí a gente tem que fazer retificações planetárias, a gente tem que buscar um sadhana para a gente sair desse buraco que a gente vai cavando e se enfiando. Bom, certo. Aqui eu tenho o exemplo do Biviraman, onde ele tem a maioria dos planetas em dignidade de grande amigo, né? Atmitra, e ele tem a Lua em Mulatricona. E veja também que o Júpiter ele está bem posicionado, com dignidade de grande amigo, na 10ª casa, trazendo eminência a ele, sendo que Júpiter aspecta o Lagnesha, a Lua e Surya. Então, aspecta todos os significadores pessoais dele, né? E isso faz com que
ele se torne um Brahmana e um grande astrólogo. Também, se a gente for considerar conceitos mais modernos, deixo bem claro que isso é um conceito moderno, de Tajika Jyoti, uma escola extremamente moderna, que Júpiter na 10ª casa gera dominância na casa 1. Isso é um conceito de Tajika Jyoti, deixo claro. E Júpiter gerando dominância na casa 1 diz, então, que as qualidades de Júpiter num Lagna podem ser observadas também. Planetas em Kendras trazem eminência para o mapa, trazem eminência para a pessoa, né? E aqui, Vijayaraman se tornou um famoso astrólogo, teve muitos filhos, teve graduação, foi professor e escreveu muitos livros, né? Então, ele teve suporte de muitas pessoas e ele teve eminência. Claro que tudo isso são cálculos muito delicados que nós temos que ter uma severa atenção aos shastras, aos cálculos, para que nós possamos chegar nas dignidades de forma adequadas. É muito importante que nós sejamos sérios nos nossos estudos. Ler um texto de astrologia na internet, no Facebook, não é o suficiente para você fazer uma interpretação astrológica. Você, em algum momento dos seus estudos, você vai ter que ter contato com os shastras. Pelo menos eu vejo o Jyoti dessa forma. Um Jyoti responsável, a pessoa em algum momento tem que ter contato com os shastras. Uma outra questão, você não pode simplesmente avaliar os resultados apenas do seu ponto de vista, ou seja, do seu mapa. Você deve avaliar vários mapas para você verificar os efeitos reais daquilo. Os shastras nos trazem a direção, nos trazem o norte espiritual da interpretação daquele planeta, daquele ponto. Mas nós temos que verificar em longa escala, em vários mapas, os efeitos dessas posições. Em astrologia védica, é muito claro, usamos essas 9 dignidades que foram apresentadas. Não usamos lua fora de curso, não usamos exílio, detrimento, não, nós temos nomes próprios para isso. E a gente já está fazendo o grande benefício de traduzir para grande amigo, grande inimigo, mas tem nome sânscrito para tudo isso. Fora que existe um segundo passo ainda. Depois de ser calculadas as dignidades, se calcula as avastas, ou avastas, não sei pronunciar direito, talvez o meu sânscrito não seja o melhor, mas as avastas, elas são os estados dos planetas e que nós chegamos nelas através das dignidades e de outras situações, e que vão trazer significados mais detalhados para as nossas interpretações, certo? Então, a manifestação de um planeta, a manifestação dos efeitos de um determinado planeta, seja ele regente de uma casa ou ele um karaka de um assunto, o que eu estou querendo dizer? Digamos, Júpiter regente da casa 10, para a profissão desse nativo, depende muito da dignidade desse Júpiter. O Júpiter ele também é karaka da riqueza, ele é dana karaka, né? Ele é um indicador natural da riqueza. Então depende da dignidade desse Júpiter, depende da força dele. Claro, vai depender de ele estar ganhando Kendra Bala, Drekana Bala, Saptavargaja Bala, Ucha Bala, que seja força por dignidade. Não é só a dignidade por si só que vai entregar bons resultados, mas a gente começa por ela. A gente tem que começar por um ponto. E o ponto que eu aconselho a vocês a desbravarem o Shadbala é vocês aprenderem a fazer o cálculo de dignidades. Assim, vocês vão encarar os outros cálculos com segurança. Certo? A mensagem que eu tinha para passar para vocês era essa. Eu fico extremamente grato a Karen e a todos vocês, e grato à vida e à inteligência da natureza para que esse momento fosse possível. Sou grato a todos os gurus, todos os rishis que nos deixaram de herança essa sabedoria maravilhosa e que está aqui para nos ajudar a nos tornarmos pessoas melhores, nos ajudar a encarar com seriedade a vida e com mais profundidade e equanimidade. Então, Hariom, muito, muito, muito obrigado. Agora vamos ver as perguntas. Como é que eu respondo as perguntas? Eu vejo o que você me mandou, Karen, é isso? Guilherme. Olá. Então, eu coloquei aqui no chat para você, transcrevi. Quer dizer, copiei e colei, né? Que eu não ia ficar escrevendo isso tudo. Aí você dá uma lidinha aí e responde. A gente ainda tem aí alguns minutinhos antes da Mila entrar. Ela já está até aqui, ó, está se conectando. Vou me desligar aqui para você poder ficar aí com o áudio e o vídeo. Ok. Então, Taliana Vieira. O maléfico ou planeta mal posicionado com Graha Bala, Shadbala no caso, baixo, não vai manifestar seus efeitos negativos? Então, Camila, eu acho que você tem que desligar seu microfone porque está dando retorno. Minutinhos antes da Mila entrar.
Ela já está até aqui, ó, está se conectando. Vou me desligar aqui para... Pronto. Então, gente, a Taliana Vieira perguntou, né? Um maléfico com um planeta mal posicionado com Graha-Bala, Shad-Bala baixo, não vai manifestar seus efeitos negativos? Bom, com certeza, porque assim, se eu entendi a pergunta, é um planeta maléfico que esteja mal posicionado, ou seja, com uma dignidade ruim, e com um Shad-Bala baixo, com pontuação baixa, ele vai manifestar os seus resultados ruins, sim. Ele pode ser até visto como uma espécie de arista, né? Um posicionamento maléfico. E os seus efeitos maléficos vão se manifestar especialmente com o máximo de potência no seu Dasha, de acordo com o Mantra Shivara. Claro, às vezes a gente não consegue olhar o mapa como um todo, né? E a gente tem que treinar esse olhar, verificar, o planeta tem dignidade, se ele estiver em Kendra, ele ganha mais força, se ele estiver num Drekana próprio, ou num Drekana amigo, ou num Drekana grande amigo. Então, percebe que a dignidade ele pode ser levado a outros pontos. Pode ser levado ao Navansha, ao Drekana, ao Dwada Sansha, ao Saptansha, ao Trinsansha, que são esses 7 Yahora, né? Que são os 7 Vargas que o Mantra Shivara comenta e que o Varahamihira também comenta, o sistema de Shad Vargas. Certo? Ma Dixon. Olá, tem alguma ocasião em que Rahu perde a sua força, seja em conjunção com algum Graha, Rashi, etc.? E para responder, só no... tá. Aí foi você. Foi a Karen que disse isso. Mas então, Dixon, eu espero que eu tenha pronunciado o seu nome certo. Rahu, ele, como um nodo, a sua força a gente pode ver pela associação do Graha que ele está conjunto ou pelo seu dispositor. Mas tudo que envolve os nodos é extremamente polêmico e não é algo em consenso nas diferentes escolas, certo? Mas a gente pode considerar o Shad-Bala de Rahu de acordo com o planeta que ele está conjunto ou o dispositor dele. Matheus Duarte. Algumas vezes percebo no gráfico Shad-Bala que um planeta debilitado tem mais pontos que um outro que está exaltado. Isso realmente significa que um debilitado pode ter mais força que um exaltado? Bom, aqui a gente tem que ter um cuidado, Matheus. Um planeta que está exaltado ou debilitado, a gente está vendo isso no D1, no Rashi. Mas o Shad-Bala é uma ferramenta que vai contar vários outros pontos de força, como força temporal, ele vai contar vários outros fatores, certo? Mas a gente tem que botar uma hierarquia nesses fatores. Esses fatores de força são todos pertencentes a uma hierarquia, certo? O que eu vejo de exemplos nos clássicos, o que eu vi na prática, é que se um planeta está debilitado no D1, mas ele está ganhando dignidades altas nos 7 divisionais do Shad Vargas, ele acaba ganhando eminência. Por exemplo, o planeta está debilitado no D1, mas ele está em uma boa Hora, ele está exaltado no D9, ele está exaltado no D12, e assim por diante. É lógico que esse planeta debilitado, aparentemente debilitado, vai dar excelentes resultados. Um outro ponto que a gente tem que cuidar é a pontuação. A maior pontuação que um planeta pode ganhar em diferentes técnicas é 60 pontos. Quando um planeta está em Kendra, ele ganha 60 pontos. E quando ele está na Kendra específica, onde ele ganha Digbala, ele ganha mais 60. Sendo que o fato de ele estar exaltado lá no Uchabala, ele ganha 60 pontos. Então, se um planeta está em uma Kendra, e na Kendra onde ele ganha Digbala, por mais que ele não esteja num signo de exaltação, ele ganhou 120 pontos. Ou seja, ele está funcionando muito bem, certo? É claro, esse conceito é um conceito avançado em Jyoti e que demanda muitas e muitas aulas e testes, mas eu espero que você tenha compreendido o que eu quis dizer. Bom, essas provavelmente foram as perguntas mais relevantes, as perguntas que a Karen me enviou. Agora, logo tem... tem mais uma aqui que a Karen botou agora. Renato Ávila Silva. Não sei se pergunta é um pouco fora, mas lá do Jagannatha mostra porcentagens de Shad-Bala. Como avaliar um Shad-Bala alto ou baixo no software? Bom, aqui é uma pergunta muito importante. Por quê? Se você usa diferentes softwares de astrologia, para o mesmo mapa, os programas mostram cálculos diferentes, certo? Então, vocês não devem se prender à pontuação que o planeta ganhou no Shad-Bala, mas no conceito da força. Compreender o conceito da força e saber aplicá-lo. Isso é o que é mais importante. Se vocês se prenderem aos números, vocês não vão conseguir extrair resultados, entende? Mas, assim,
o Shadbala, provavelmente dando um spoiler ou fazendo uma previsão, ou um pedido, vamos ver o que isso se torna. Mas, eu acredito que logo a Karen vai fazer um vídeo nos ensinando a usar o Jagannatha Hora, então fica como um pedido a ela também. Ela provavelmente vai ensinar a vocês aí na aba do Bar Graph, nos gráficos de força, quando você clica com o botão direito, tem a opção Shadbala Breakups. Quando você clica ali, ele vai separar os 6 grupos de força. E você vai ver a pontuação que o planeta ganhou em cada uma das regras, certo? E aí você vai entender em que lugar que o planeta ganhou mais pontos. Então talvez ele ganhou mais força temporal, porque a pessoa nasceu na hora do planeta, no dia do planeta, na semana do planeta, no mês do planeta, no ano do planeta, e aí ganhou muitos pontos por causa disso. Então, na verdade, depende muito do caso. Vamos lá. Júlia Vieira. É verdade que um planeta retrógrado em debilitação dá seus efeitos como se estivesse em signo oposto? Então, gente, eu já escrevi um texto sobre retrogradação, existe muita teoria bizarra sobre retrogradação e a gente tem que ter os pés no chão, certo? Parashara, Varahamihira, que os astrólogos que eu mais li, eles falam que planetas retrógrados, quando eles estão em Vakra, eles estão Shakta, eles ganham a Avastha de Shakta, ou seja, poderoso, porque o planeta estaria radiante e forte, ou perto da Terra, mais visível. Isso não é válido para Mercúrio, nem para Vênus, porque a sua retrogradação muitas vezes é combinada da combustão, o que destrói o significado dos planetas. Mas um planeta retrógrado em sua debilitação, ele anula a debilitação, segundo Parashara e Varahamihira, certo? Agora, um planeta retrógrado em signo próprio pode não dar bons resultados, certo? Agora, é muito importante que vocês procurem uma linhagem, que vocês procurem uma escola e sigam o que essa escola ensina, certo? Porque existem diferenças de tradições para tradições, de linhagens para linhagens. Sim, eu conheço astrólogos, já testei, inclusive, essa teoria de signo oposto. Nos meus testes não funcionaram bem. Nos meus testes, não em grande escala, já funcionou algumas vezes o planeta dar efeitos da casa anterior a ele. Mas isso não foi uma pesquisa de longos mapas que eu fiz, de longa escala. Então, retrogradação é um tema que o pessoal dá uma pirada na maionese. Eu já vi gente dizendo que tem Marte retrógrado e foi guerreiro na vida passada. E aí quem não tem nenhum planeta retrógrado não foi nada. É umas teorias que não fazem muito sentido e que a gente tem que ter o pé no chão. No Shadbala, como que a retrogradação é utilizada? É utilizada em Shestabala. E se o planeta está Vakra, a 180 graus do Sol, ele ganha 60 pontos. Então a gente já entende que Vakra é um sinal de força. Agora, se ele está estacionário, ele não ganha 60 pontos. Bom, para não me estender muito, então, eu agradeço a presença de todos. Fico muito, muito feliz dessa oportunidade. Acredito que a Karen vai dar uma pausa na live para começar depois às 5 a live da Mila. Sim, a gente vai dar uma pausa até às 17. Daqui a pouquinho, falta pouco, 9 minutinhos para começar outra live. Obrigada, Guilherme, por sua presença. Muito foi muito produtiva essa live, eu gostei muito, estou aqui acompanhando. Eu não saio de perto, né? Fico acompanhando vocês, tá bom? Muito obrigada, obrigada a todos que prestigiaram aí o Guilherme. Daqui a pouquinho a Mila Guimarães vai entrar com mais conhecimento. Fiquem aí ligados nesse canal. Tchau, tchau, gente. Beijos.